Muito boa noite. Estamos de volta numa terça das reflexões. E hoje nós vamos conversar a respeito de profissão, de carreira. Para isso, um grande amigo, daqui a pouco ele está entrando aí, para participar dessa live. Grande doutor Gustavo. Fala, meu amigo. Boa noite. Você tá bom? Ótimo. Melhor agora. Boa, garoto. Primeiro, obrigado de Prazerão. ter aceitado aí o convite para a gente conversar um pouquinho. Foi, Imagina, é uma honra. foi uma amizade à primeira vista, né, Gustavão? Pois é, cara. Verdade. Muito É bom. quando você tem muita afinidade, né? Temos várias aí. E isso aí é legal, né? Quando a gente tem a oportunidade de encontrar, assim, alguém que pesa pelas mesmas, tem as mesmas visões, a mesma essência, né? O Sim, mesmo propósito. É legal, é legal. Isso boa. aí é Gustavo, é o único. seguinte, por você, né, você já tem um certo tempo de carreira. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho se apresentasse, falasse as suas especializações, o que você faz dentro da clínica odontológica, para depois eu desenvolver tudo aí aquilo que eu quero conversar com você hoje. Legal. Cara, então, eu sou cirurgião buco-maxilofacial, né? E sou também especialista em implante. Já trabalho com cirurgia em implante há mais de 20 anos, né? Completei 20, esse ano estou indo para 26 anos de formado. Ah, que E, massa. então, tive oportunidade aí por mais de 20 anos de coordenar alguns cursos de especialização em implante. A gente hoje faz parte de um time legal de cirurgia. A gente também tem uma especialização de cirurgia. E eu também tenho minha clínica, né? Sou aí como você aí, um empresário também da odontologia, né? A gente tomou essa decisão na vida. Então hoje eu dedico boa parte do meu tempo a estar na clínica, né? A questão administrativa, né? Exige bastante a nossa presença e Sim. também cuidar dos atendimentos. E Então, eu dentro tô. da clínica, Gustavo, é tudo baseado na cirurgia ou você tem as outras disciplinas também? Não, não, a clínica é multidisciplinar, a gente trabalha com todas as especialidades, né? Show. Hoje, a parte de cirurgia, estou 100% eletivo. Hoje eu não estou mais em nenhum hospital, já tive por muitos anos, né? Trabalhei em serviço público, já tive porta aí de alguns hospitais em São Paulo, né? Hospitais particulares, mas hoje eu estou 100% focado mesmo na clínica. Na clínica. E aí o que tem de demanda da clínica, o que é eletivo, aí sim eu. Então, assim, ó, não estou aposentado da cirurgia, mas assim, reduzi bastante aí o volume, né? Sim. De participação. Quando você está no hospital, aí as coisas acontecem dia a dia, Sim. né? E me fala uma coisa, o grande objetivo, né, de chamar você um amigo, uma referência aí dentro da parte de cirurgia, é principalmente para esse pessoal mais novo que está entrando na profissão, que muitas vezes está perdido, né, e que tem informações às vezes não tão precisas na escolha da especialização, né? Eu muitas vezes converso com as assistentes aqui do consultório, que são estagiárias, e elas falam, principalmente, perguntam, e aí, o que vocês vão fazer? E às vezes, não sei, vou fazer uma especialização porque vai dar título disso, 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 mas muitas vezes não sabe o porquê fazer. E aí eu quero perguntar para você, como que você se achou dentro da cirurgia e falou, ó, esse vai ser o meu caminho, vai ser minha carreira? Esse assunto, cara, você vê que não há coincidências, né? Faltou uma coisa que eu deixei de falar para ti, né?
que eu Aham. fiz uma MBA em gestão de carreiras na Olha que PUC. E é legal. uma área que eu estudei assim por prazer, porque eu gosto muito, eu me interesso, inclusive eu consegui ajudar a minha filha a escolher a carreira dela, Olha que legal. né? Eu tenho uma filha que já está casada e só disso aí já valeu, né? Já valeu o tempo Saber que está bem investido, encaminhado. mas é uma coisa que eu senti essa dor assim durante o meu processo e eu hoje eu gosto assim de falar sobre esse assunto. É um assunto que realmente me atrai, a questão da carreira. Eu queria começar falando que não importa assim aquilo que você vai escolher, porque acho que assim, se você já está dentro da odontologia, vamos deixar aqui focar dentro da odontologia, né? É porque alguma coisa te atraiu para a odontologia. Sim. Então, não importa o tempo que vai demorar, né, mas tem uma frase que eu gosto muito, mas a gente precisa descobrir logo o quanto antes a nossa praia. Para que a gente veio aqui na Terra, o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso dom, os nossos talentos, né, para que a gente possa aplicar e ser certeiro. Porque hoje as coisas acontecem num tempo muito mais veloz do que no nosso tempo. Sim. Antigamente a gente podia parar para pensar, né? Assim, a gente podia arriscar mais. Hoje, com a velocidade das tecnologias avançando, globalização, a gente precisa ser mais certeiro. Eu acredito nisso. Então, para você que está ouvindo a live, você que vai ouvir, não importa o tempo, assim que você vai demorar, mas assim, não escolha a coisa certa, faça aquilo que realmente você tem um chamado e vocação. E quando eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, a disciplina de anatomia, não sei como que era lá na USP, né? Mas anato 1, anato 2. E quando eu estava saindo da anatomia, do primeiro para o segundo ano, o professor de anatomia me chamou lá e falou: Cara, você vai ser buco. E aí eu falei: Nossa. Olha, professor, não estou pensando nisso, mas por que você está falando isso? Aham. O que você viu? Ele falou: Cara, que você é muito bom aqui na anatomia, né? E, e todos que têm esse perfil, que passaram aqui na minha mão, viraram Segue. bucomaxilo. Legal. Então, assim, eu guardei aquilo, óbvio, né? Porque a gente ia ver muita coisa ainda ali dentro da odontologia. E confesso para você que quando chegou na disciplina de cirurgia mesmo, acho que por causa do próprio professor, né, não tinha muita afinidade, eu não me encantei tanto pela cirurgia. E eu fiquei gostando muito da parte de periodontia. E quando eu me formei, eu me preparei para entrar na especialização de pério, mas acabei indo direto para o mestrado na pério. Que legal. Eu eu saí de Minas Gerais, vim para São Paulo, entrei no mestrado, que acabei não concluindo, porque no meio do caminho eu descobri que não era minha praia, óbvio. Justo, Apesar de justo. ser uma área muito legal, uma área que eu admiro bastante, e assim, para você que eu sei que faz implante também, para mim que faz implante hoje é imprescindível, né, ter conhecimento da área, Bacana. mas naquele momento eu percebi que eu estava indo pelo caminho errado. Aquilo não era para mim. E eu já estava, já tinha feito curso de aperfeiçoamento em implante, eu já estava envolvido, inclusive, participando como professor assistente em cursos de implante. E durante esses cursos, em meio a esses cursos, foi surgindo a necessidade de aprender mais sobre cirurgia, né? Sobre cirurgia avançada, em fazer as reconstruções. Não sei se você se lembra, mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente fazia enxerto de crista ilíaca assim, De calota. com bastante frequência, Uhum. né? Removia a calota, a gente buscava muito osso autógeno, né? Hoje o foco é outro. Mas isso começou a me chamar bastante atenção e aí eu acabei me aproximando do pessoal da Buco e teve um preceptor, que foi meu preceptor, inclusive, na residência, lá no Hospital Padre Bento em Guarulhos, que foi fazer um curso lá com a gente, com a nossa equipe, e surgiu o convite para ir participar.
de um projeto lá no hospital, lá no Padre Bento, em Guarulhos. Um implante para que eu pudesse transmitir ali o conhecimento de implante para os alunos, né? R1, Bom, R2, R3. que legal. E aí, com 6 meses que eu estava lá, ele falou, cara, não tem jeito, acho que é melhor você Então, vir para o nosso time, tá. porque eu preciso de alguém aqui e você tem o perfil, você já está aqui dentro mesmo. E aí eu comecei a me apaixonar Pela pela área boca. que, na verdade, né, foi uma coisa natural, né? Porém, no começo eu acabei me desviando, acho que até por emoção, né? Pô, que legal, apério, cirurgia, enxerto de gengiva, livro, professor é legal, mas eu tive assim um delay, né? Eu até penso que eu entrei muito tarde, sabe? Eu entendo que quanto antes, principalmente para a área de cirurgia especificamente, porque a curva de aprendizado ela é muito longa. Eu tenho aqui para mim assim que para alguém se tornar um cirurgião bucomaxilofacial de verdade, que vai poder tocar um plantão no hospital, poder fazer uma cirurgia ortognática, né, poder assumir de fato, né, A não responsabilidade. só botar no peito ali que eu sou, vai precisar aí de uns 8 anos estudando Dedicado. de forma Aham. ininterrupta, Uhum. né, uma dedicação muito grande. Para você ter uma ideia, nessa época que eu decidi seguir esse caminho, eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida profissional, porque exigia uma dedicação quase que exclusiva no hospital. E eu já era casado, já tinha filho, né? Isso. A gente tinha a nossa primeira filha. Então eu tive que parar com vários projetos da minha vida para me dedicar àquilo. Se eu tivesse já desde o início focado nisso, com certeza teria sido um pouco mais Mais leve, fácil. né? Você, Exatamente. você sabe que o que eu vejo muito, e isso é algo que até outro dia eu fui gravar um podcast e eu falei, né, que se fosse para dar uma dica para quem está começando, é não pensar em dinheiro, é aquilo que você falou no começo, né? É fazer aquilo que gosta, né? E saber que tudo aquilo que você vai fazer, que você gosta, vai ter um custo para isso, né? E Exatamente. dependendo da especialidade, igual você está falando, a buco, ela precisa de uma dedicação para realmente você chegar a um caso e falar, eu consigo resolver e não vai ser só aquele buco que só indica a placa de bruxismo, Sim, né? Para quem é exa- dentista entende o que eu quero dizer, sim, né? sim. É aquele conhecimento raso. E me fala uma coisa, dentro da rotina, né? Para quem está começando, como que é a rotina dentro de um hospital, Gustavão? Então, depende. É assim, para você hoje exercer legal bucomaxilo, assim, você falar, tem que estar dentro do hospital público, né? Você tem que ter algum vínculo público, né? Ou fazer parte de alguma equipe. E aí a gente tem aí duas rotinas, vou colocar assim. No hospital público, normalmente você tem ali o plantão, né? Que vai variar muito de serviço. Eu já trabalhei no Santa Marcelina, no Hospital Municipal de Santo André, e por fim eu estava dedicado lá no hospital ali da Enseada, ali no Guarujá, ali, sabe, daquele hospital que fica na ponte da Enseada. Sim. Então a nossa rotina é PS, né? Então, se você está de plantão, né, no SUS é plantão 24 horas, full time, né? Uhum. Você pode fazer ali alguns acordos assim para você estar no período mais importante, que é o período do dia, né? As 2 primeiras horas ali dedicado, e ali você vai estar no PS, porque vai entrar ferimento de arma de fogo, vai chegar um acidente de moto, acidente de carro, alguns serviços, né? Eles chamam direto os bucos, né? Quando, por exemplo, tem lá um ferimento de arma de fogo, já chama direto o buco para, se for na face, né, para resolver. Se e alguns serviços, né, por exemplo, lá no Guarujá tem residência de cirurgia geral, em faculdade de medicina, então eles só chamam mesmo quando eles não conseguem resolver
ou eles chamam para fazer avaliação. Entendi. Eles Entendi. procuram conter ali sangramento, hemorragia. Aí tem os pacientes que são internados, já estão internados, né, com pedido de avaliação de outras especialidades, e pacientes que nós mesmos internamos, né? Sim. Por exemplo, entrou lá uma angina de Ludwig, né, um abscesso grande, você drenou, o paciente vai ficar internado ali pelo menos uma semana, tomando antibiótico, né, e avaliando. Tem uns pacientes, aí tem a rotina, a gente normalmente tira um dia para fazer cirurgia. A maioria das cirurgias na buco não são emergenciadas, né? São cirurgias que a gente trata eletivo, até porque quando acontece o trauma, você logo em seguida vai ter um edema muito grande. Então você perde muita referência. O momento ideal de operar é depois que o edema abaixou, né? Aí vai entrar algumas filosofias. Então, eu estou falando da nossa filosofia de trabalho. Então, a rotina nossa é tentar operar, colocar tudo para operar num dia só. E agora tem aquelas cirurgias que não tem jeito, a gente vai ter que colocar na mesa Não, na emergência, né? sim. Uma angina, um ferimento de arma de fogo, Uma que está fratura com grande. sangramento importante, mas a rotina do Suizão é essa aí, é PS, passar visita, operar, né? E a gente vai muito, o buco vai muito na UTI, vai bastante, né? Porque boa parte dos traumas tem envolvimento neurológico, o paciente fica com comprometimento às vezes grave, porque ele teve outros ferimentos no corpo, né? E alguns ficam em coma, entubados, então a gente tem uma rotina muito grande na UTI e aí exige, quando você precisa ir para a UTI, avaliar paciente e passar visita e ter que trocar informações ali com o médico de UTI, você precisa ter um bom conhecimento, porque eles lá não olham a gente como dentistas, né? Você Entendi. tem que saber tudo sobre o funcionamento do corpo humano, até para poder trocar as informações ali. E quando você trabalha, por exemplo, no hospital particular, no convênio, é muito difícil o hospital particular que tenha um buco de plantão. Praticamente não existe. Normalmente você fica de sobreaviso. Então você tem lá uma equipe, você tem lá a porta do hospital, né, que é a porta do pronto-socorro, você tem ambulatório naquele hospital para atendimentos eletivos, e quando acontece de chegar algum trauma, aí eles ligam, né, e aí você tem um tempo para dar essa resposta, tem algumas horas aí para dar essa E, resposta. É uma rotina bastante diferente. e me fala uma coisa. Dentro desse, né, mesmo dessa rotina que você tinha, qual que foi o maior desafio que você teve que entender dentro dessa, principalmente dessa parte quando você estava mais focado dentro do hospital público? Olha, o maior desafio realmente é você ter que lidar com as especialidades médicas, né? Assim, você ter que ter o conhecimento na ponta da língua, porque a gente não estudou para isso, né? Sim. A- Olha só que legal. os caras estudaram lá 6 anos, fizeram residência, a gente estudou 4 e fez 3 anos de especialização, né? Uhum. O de residência. Então e nós não tivemos a mesma informação. Então você tem que correr muito contra o tempo, sabe? Você tem que correr muito atrás do jogo. É como, sabe aquele jogo de futebol que você corre o tempo inteiro? Uhum. Você se vê correndo o tempo todo, né? Para poder chegar, né? Tá sempre na frente, né? Tá sempre porque existe um olhar assim, pô, o cara é dentista, né? Então eles vão sempre cobrar mais da gente, isso aí é óbvio. Haja visto que hoje muitos bucomaxilos estão fazendo medicina para Medicina. poder ser reconhecidos de uma forma diferente, até porque os convênios estão dificultando bastante pedidos de cirurgia Para feitos boca. via CRO. Né? Quando faz via CRM, hoje a medicina tem a craniomaxilofacial, né, que é uma especialidade que atua na nossa área, É mesmo? Não sabia não disso. tem o conhecimento, não tem, por exemplo, né? E aí a dificuldade que eles vão ter é quando você precisa da oclusão. Vai Entendi. fazer lá uma Lefort 3, né? Uma fratura de mandíbula, a primeira coisa que você tem que colocar o paciente em oclusão e depois Sim. você finaliza Sabia. o osso, né? Você Sim. vai fixar. Existem regras para isso, né? A regra da Associação Europeia, né? Da AO. Mas o problema é que hoje
pessoal tem muita gente nisso por grana, né? Que é aquilo que você falou. É, E aí é um grande desafio. Então, assim, se a sua escolha realmente for por amor, né? Que você realmente se sentiu chamado por isso, e aquilo vai acontecer. Só uma coisa que eu falo assim, vai acontecer. Porque o direcionamento vai ele é acontecer. natural, né, para a especialidade. É natural, cara, porque você vai ser atraído para dentro daquilo, né? Você vai se atrair a pessoas que pensam igual a você e vai acontecer. Sem dúvida. Eu mesmo, eu tenho assim, eu amo assim a minha equipe lá, eu quis muito, eu sonhei em fazer parte dessa equipe e teve um tempo que eu não fazia parte dela. Eu era ali um estagiário do grupo, eu estava próximo, mas não dentro, né? E eu fui fazendo a minha parte quando eu fui tendo as oportunidades, bem feito, né? Fazendo com amor, com dedicação, me dedicando assim além daquilo que era exigido, inclusive. Em um dado momento foi natural, né? Aí veio o convite, pô, você vem fazer parte da equipe, porque É, você já se tornou aí uma referência para a gente. Então, assim, é legal isso, né? Então, eu tenho o maior carinho, assim, maior gratidão também por isso, mas eu acredito que dentro da carreira, sabe, Thiago, a gente precisa tirar o dinheiro da frente, sabe? Pô, você está falando isso porque você já está. Não, não é isso, cara. É porque, assim, quando você coloca na frente o tal do dinheiro, as coisas não vão fluir legal. Não tem que vai ser sair consequência, não fim, né? exatamente. Precisa ser uma consequência. E não tem toque de mágica, né, cara? É Quando estudar, você trabalhar e se tá dedicar, focado né? mesmo na coisa, você não vai ver nenhuma pessoa de sucesso que não esteja vivendo seu propósito. Todas as pessoas que estão bem-sucedidas dentro de qualquer área, odontologia ou outra área, a gente vai precisar, você vai precisar ter dedicado tempo para aquilo. Então, todas as pessoas que estão ali e tendo sucesso na área, elas se dedicaram mais do que as outras. É fato, É né? evidente isso, né? Não negociaram valores, né? Fizeram por merecer, dedicaram muito mais tempo que todas as outras pessoas, e aí a consequência é você colher bons frutos, né? É aquela coisa, né? A gente fala que não existe sorte, existe competência, né? Se você faz tudo aquilo, e tem um autor, né, na parte de desenvolvimento pessoal, que ele fala que sempre fazer mais do que obrigação, né, e entregar mais daquilo que se pede. Muitas vezes, quando está dentro de um grupo, existem pessoas que querem se apontar, né, brilhar mais do que os outros, mas na verdade é sempre fazer aquilo mais que precisa ser feito, né? Aquela coisa de terminou a sala e apagar a luz, de rever coisas de processos que alguém pode ter deixado passar. E o que que eu entendo muito disso? Essa rotina, né, e essa velocidade que a informação está acontecendo, as pessoas estão acreditando muito no sucesso imediato. Né? A gente vê que a internet ela está às vezes propiciando um crescimento imediato e as pessoas esquecem de falar que o conhecimento vem antes desse sucesso, né? Exatamente. Eu vejo às vezes alguns influenciadores aí da parte de odontologia e tal, uma meninada que falando, não, porque eu cresci com a internet, mas ninguém fala o quanto é importante a gente ter esse conhecimento, o quanto foi importante estudar, o quanto você precisou às vezes se dedicar a mais para conseguir conversar com o médico falar, caraca, o doutor Gustavo é bom pra caramba, né? É, o, o pouco, muito que a gente passou os 3 dias juntos lá naquele curso que eu te conheci, e eu faço grandes amigos em cursos, é uma Que coisa que legal. sempre um curso eu tiro. Tem uma que trabalha até comigo aqui no consultório, Que que foi uma legal. amigona que eu fiz no curso. E o grande ponto,
né, que a gente vê e daquilo que a gente conversou, o quanto existe aí um conceito que muitas vezes hoje em dia que o entendimento, o conhecimento às vezes não é tão importante, né? E que sim, a aparência, parecer melhor é melhor do que ser melhor, né? E a gente, já que já passou aí dos 20 anos de formado, a gente sabe que ser melhor, tanto é que a gente, acredito que dentro da sua clínica também é assim, a gente está resolvendo problemas mais do que construindo. Ah, com certeza. É assim, o Thiago, não se sustenta essa coisa fugaz aí, sabe? Muito rápido, porque assim, subiu muito rápido, não tem sustentação. É uma coisa, isso é certo. A experiência ensinou isso pra gente, eu acredito, né? Isso é uma das coisas que a experiência é que ninguém vai tão rápido assim, com sustentabilidade, né? Assim, Sim, fincando estacas, né? Deixando ali os pontos para que quando acontecer os problemas você ter aonde você se fixar, né? sem dúvida. Então, essa coisa hoje do mundo digital, eu acho que as pessoas vão muito na onda, né? E a gente que já está aí 20 e poucos anos aí na estrada, por exemplo, dentro da implantodontia mesmo, que eu já vi de onda acontecer, né? A onda do zigomática, a onda do Alonfora, a onda do implante cerâmico. Cerâmico. Em 26 anos, o implante cerâmico já saiu e voltou 3 vezes do mercado, voltou agora. É, E as empresas sempre falam que é a melhor coisa, né? a melhor, mas já foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Por exemplo, a cirurgia guiada, nós estamos aqui no Brasil, a gente está na terceira fase da cirurgia guiada agora. A- eu tive a infelicidade de participar das duas primeiras e muitos insucessos, né? Pô, mas você não faz tudo. E, cara, é assim, toda técnica ela é ótima, desde que seja praticada com a indicação Sim, certa, com todo o cara. conhecimento necessário. Mas vou fazer aqui, vender cirurgia guiada, vou fazer só implante com cirurgia guiada. E aí você. A gente sabe que no dia a dia vai ter casos que você não vai conseguir fazer, sabe? Que E aí mesmo que você a, tem que ter. que mesmo que a tomografia se abre e não tem osso, né? Você tem que ter o conhecimento de tudo antes de qualquer técnica que você vai variar, você precisa ter conhecimento da técnica original. Técnica original. Sim. Então, hoje eu vejo que, caramba, como. E aí sobe aquele pessoal, né? Vejo muitos dentistas ficando colegas, e todas as áreas, inclusive, né? E de repente aparece ali um escândalo, uma coisa, né? A gente às vezes tem até a oportunidade de ter pacientes dessa pessoa na nossa clínica e fica, Uhum. poxa, cadê? Então hoje você falou uma coisa interessante. Eu faço, o ano passado, eu bati assim um recorde de tirar implante, cara. De tirar Tirar implante, olha só. implante, assim, foi uma coisa surreal. Assim, eu fiquei. Em muitos casos eu até não quis pegar, sabe? Sim. Mas eu falei, poxa, cara, eu nunca. Eu imaginei que um dia isso pudesse acontecer, mas porque eu fosse tirar implante por problemas periodontais, Uhum. né? Que já estava saindo, né? Porque é normal, um implante colocado mais de 15 anos, mais de 10 anos, né? 15, 20 anos, Se não tiver cuidado. a gente sabe que vai ter perda óssea, que se não cuidar vai ter implante, mas você remover porque está tudo dando errado, né? Implante mal posicionado, prótese quebrando, expira para fora do osso, e aí você Uhum. começa a ver que realmente a gente, por ter oportunidade de poder chegar para o paciente e falar: "Ó, isso aqui vai precisar refazer e eu sei refazer, né? Eu sei tocar isso Uhum. aqui até o final para você sair bem", isso significa que a gente se preparou para esse momento. Então, Sim, sem não dúvida. importa o tempo, se, poxa, mas o mercado está competitivo. Eu uso isso desde que eu saí da Você se faculdade. formou, né? Não, na faculdade eu ficava com medo de sair, porque caramba, não vai ter espaço para mim. Sim. E hoje, olhando, eu falei, poxa, tem espaço para todos, desde que você realmente saiba o que você está fazendo. Você esteja naquilo realmente porque você gosta, e aí você foi buscar conhecimento, porque eu ouvi uma coisa, uma frase do Dr. Sérgio Miranda. Sim. Vocês devem, né? Acho que a É, maioria conheço. dos
quem não conhece deveria procurar saber quem É, é. Um grandes ícones da cirurgia bucomaxilofacial, é médico. E eu lembro que um dia ele falou, ele falou que se você não tiver um ponto, se você não tiver uma filosofia de vida, uma filosofia de trabalho e ficar ali nela por pelo menos uns 20 anos, você não vai ter uma clínica. Você não vai ter um nome. Você nunca vai chegar no ponto certo. Você não pode ficar mudando de filosofia toda hora, sem que é o que dúvida. acontece. Nossa, agora surgiu a técnica Master Blast. Tipo assim, eu vejo pessoas, ó, a partir de agora eu só faço all on four. Só isso. Eu não acredito nisso, sabe? Também não. Até, quem faz, ok, legal, mas assim, não Tudo existe não uma tem técnica jeito. só. É uma técnica só. Tem É, indicação, certo? Então, sim. mas eu conheço pessoas, não, eu parei, eu só faço isso agora. Agora eu É. só faço tal coisa. Então, se você toda hora ficar mudando de filosofia, você não vai ter uma experiência em nada. Você Porque aí sabe você nunca vai. que você sabe que isso que você está falando é algo que outro dia conversando com uma dentista, né? Eu fui conversar com ela a respeito da daquele projeto que eu já tinha conversado com você. Sim, sim. E ela falou assim, ela tava, na verdade, ela foi indicada por uma amiga para eu conversar com ela, porque ela tá totalmente perdida dentro da clínica. E e essa amiga ficou assustada porque ela foi num curso, voltou do curso e gastou R$ 10.000 em novos produtos para a clínica, novas resinas e tal. E ela estava abismada, porque ela falava, com o que tem na clínica dá para trabalhar da mesma forma. Mas porque uma pessoa falou, ela acabou resolvendo mudar tudo. O ponto que eu vejo não é nem a pessoa decidir mudar, porque às vezes a gente vê que uma técnica melhorou e vamos tentar essa outra técnica. O quanto as pessoas às vezes são, nesses diversos cursos que são oferecidos, eles são direcionados a usar a grande novidade, a grande solução, né? Eu sempre falo, e quando eu vou conversar com as dentistas aqui do consultório, eu sempre falo que as matérias básicas são as mais importantes, principalmente as que estão na faculdade. A gente precisa saber anatomia, a gente precisa saber histologia, a gente precisa saber fisiologia, porque senão chega o paciente e aí você acredita no quê? Precisa saber materiais dentários, porque senão chega o vendedor e fala, doutor, este é o melhor material que tem agora. E o que você faz? Você fala, se não tiver fundamento, você vai Você comprar, vai lá, compra. né? Isso é o marketing. Nunca vai parar, né, cara? Sempre vai ter alguém tentando fazer você Alguma comprar um coisa. sonho, né? Comprar o sonho. Exatamente. O Comprar sonho um da sonho. facilidade é tudo mais fácil, né? Algo que vai mudar a sua vida. Pô, assim, desculpa, mas assim, nenhum produto, nenhum equipamento vai mudar a sua clínica, né? Não. O que vai mudar a sua clínica são as suas atitudes. Você pode ter uma clínica sem nenhuma tecnologia, nada, zero, e ela ser bem sucedida. Exatamente. Eu acho que é nisso que eu sei que você desenvolve, né? Tinha algum trabalho legal aí de mentoria para os colegas. Eu acho isso aí muito válido mesmo. E assim, o que eu achei legal do seu trabalho é que é diferente, né? Focar naquilo que realmente é importante. Acho que Exatamente. isso que é porque quando você vai para algo e você é mais você é um número, aí tem uma fórmula, e aí você vai lá e compra aquilo, achando que aquela fórmula vai se adequar ao seu negócio, né? E Exatamente. aí eu te falo isso porque eu já fiz isso também, já fiz tudo isso, né? Uhum. E chegou uma hora e falei, não existe uma fórmula, Existe porque a cada minha fórmula, a né? minha forma, né? É, Você tem que personalizar, tem que adaptar. Então, se você não conhecer o básico, como você disse aí, se você não conhecer o básico, você não vai conseguir adaptar isso à sua realidade. sem Eu- é, dúvida. então, eu acredito assim que você baita conhecimento, pô, o cara é muito bom, ele entende tudo de gestão, de marketing, odontologia, fulano aplicou na clínica dele, isso foi legal, o outro aplicou, vou comprar para mim. Aí chega na sua, não deu certo. Aí você vai se sentir frustrado. É, E aí,
né? Eu acho que aí é importante você ter o básico. E você Então, acho que sabe que uma coisa que eu vejo muito é a massificação de tudo, né? Massificação do conhecimento. Quem trabalha na área de biomédicas, da medicina, da odontologia, da fisioterapia, cada indivíduo é único. E quando a gente vê uma empresa, cada empresa é única. Não tem como você colocar dentro, você pode ter até alguns processos que vão ser iguais. Porém, entender individualmente uma empresa faz com que ela tenha sucesso. Porque pequenos ecossistemas que estão em volta da clínica muitas vezes mudam muito. É diferente uma clínica que está dentro de um bairro, outra clínica que está dentro de perto, próximo de uma avenida, uma clínica que tem uma escada, outra clínica que é uma sobreloja. É muito diferente. É muito diferente. E a gente vê que até mesmo nessa área de gestão, as pessoas estão massificando esse conhecimento. E o que acontece, o que eu vejo bastante é a frustração das pessoas e deixando de estar estimuladas por causa da profissão. Um dia, conversando com um dentista, ele chegou para mim e ele falou o seguinte, falou, cara, eu não sei por que eu fui escolher odontologia. Odontologia não dá dinheiro. E aí aquilo eu falei, por quê? Ele falou, cara, já comprei curso de tudo que é jeito e nada dá certo para mim. Tem aquele ponto, né? Quando nada, todo mundo é errado, às vezes o problema está na pessoa, não está em todo mundo, com né? certeza. A gente vê isso na profissão, a gente vê isso na gestão, a gente vê isso no desenvolvimento entre pessoas, né? Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de falar a respeito desse desenvolvimento pessoal Uhum. e a gente percebe que a pessoa precisa se conhecer, entender os seus limites para depois saber como que ela vai crescer dentro da profissão, dentro da clínica. E quando eu gosto de conversar com um dentista, Gustavo, eu gosto de entender muito quem ele é. Você sabe que teve é, uma dentista que a gente está ajudando, que ela chegou para mim e falou assim, Tiago, eu quero sua ajuda pelo um ponto que você falou. E era um ponto da personalidade dela, porque a personalidade dela não estava deixando ela crescer. Então, o quanto às vezes a gente se conhecer, o quanto às vezes a gente escutar e entender, e não só escutar e deixar passar, faz com que a gente melhore. E você sabe que eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas que eu. E muito da minha rotina do consultório, né, a gente que acaba fazendo reabilitação, a gente atende mais paciente mais velho do que mais novo, Com né? certeza. Aqui na clínica a gente conta nos dedos os pacientes que têm menos de 30 anos. E a gente vê isso, né? O quanto é sábio você escutar e você pensar a respeito. Toda essa informação que você falou, todo esse conhecimento, sua história de vida, esses pontos positivos, negativos, o quanto você às vezes deixou a sua esposa e a sua filha para se dedicar à profissão. E hoje eu tenho certeza que você que tem uma clínica de sucesso, o quanto às vezes você não tem que deixar um pouco da sua vida para focar e falar, cara, agora é o momento de eu focar na minha clínica. Eu preciso falar assim, ó, hoje, sábado à tarde, não dá para eu sair. Eu vou ter que parar, pensar, fazer conta, fazer planejamento. E eu vejo que as pessoas estão muito perdidas, Você né? sabe que você tocou num ponto aí. Eu me lembrei que na época da pandemia, cara, a gente, é, acho que todo mundo enfrentou grandes dificuldades, né? Hum. E pra gente, assim, eu lembro que eu cheguei pra minha esposa e falei, a gente vai precisar afiar as ferramentas, porque o solo vai ficar mais difícil para arar, né? Uhum. Então a gente vai precisar afiar as ferramentas. Ela, o que você está querendo dizer com isso? Eu falei, a gente vai precisar adquirir mais conhecimento, a gente vai precisar se preparar mais, porque né, a minha esposa é minha sócia, né, na clínica. Inclusive, ela é fisioterapeuta, não é dentista, Não, é está dentista, mais legal. focada na parte da A gestão. gestão. E aí, sabe o que a gente fez? A gente mandou os filhos para a casa da mãe, da minha esposa, da avó, e nós ficamos uns 3 meses dedicados a adquirir conhecimento. Porque assim, enquanto estava tudo meio parado,
a gente começou a gente focou aquele tempo, falou, a gente não pode perder tempo. Vamos usar esse tempo a nosso favor. E aí nós decidimos, e foi assim, uma grande mudança na nossa vida. Que bom, que bom. Tanto que a gente, quando. Eu lembro que ficou ali parado um tempo, quando reabriu, a gente ficou. Só que a gente já estava aplicando algumas coisas, né? Mesmo parado, a gente teve que começar a ir um dia, de repente a gente estava indo todo dia e teve que contratar mais pessoas, teve que alugar mais uma sala, e a gente mudou até de local, a clínica mudou de lugar, né? Devagar. Mas isso, eu acredito que foi isso. A gente sacrificou, eu poderia ter ficado em casa descansando, né? Mas eu sabia que ia vir ter tempos difíceis e coisas novas, né? Acho que todos perceberam que depois da pós-pandemia o mundo mudou completamente. Totalmente. Inclusive, isso que a gente está fazendo aqui, antes da pandemia, não era uma coisa que Era era normal. comum. Depois se tornou uma coisa Verdade. normal, né? Sim. Podcast, uma coisa que não existia. E Verdade, agora verdade. As se lives, tornou né? uma febre, né? As lives. Então, assim, cara, foi muito importante essa decisão. Então, por isso que, assim, o momento certo de tomar a decisão, eu acho que é. E você sabendo no que você vai dedicar. A gente tinha uma clínica Uhum. e a gente vai precisar dedicar a ela, a gente vai precisar focar nisso aqui. Isso aqui é a nossa vida, é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, e nós precisamos investir. Não é só dinheiro, mas é tempo Sim. mesmo, né? E aí isso foi realmente. E você tocou num ponto aí que eu queria só complementar aqui, Thiago. A gente mudou de um prédio para hoje a gente está num shopping, né? Um open mall Legal. na região da Granja Viana. Cara, mudou completamente o negócio. É outro negócio. A gente. E esse ponto que você tocou aí é importantíssimo. E eu vou falar que a gente sofreu. Assim, agora que a gente começou a entender o novo negócio, porque apesar de ser a mesma clínica, boa parte mesmo profissionais, o negócio ficou completamente diferente. É, É outro perfil. o ecossistema muda. Não tem Como jeito. essa mudança e assim, a gente acha que, ó, então, opa, uma coisa para se pensar, né? Vou mudar de lugar, vou mudar o ponto. Não, você vai mudar o negócio. Vai mudar o A não ser que negócio. seja para o mesmo andar, no mesmo Aham. prédio. Se você mudar, atravessar a rua, você já vai fazer uma mudança, né, na sua vida. Então, isso aí é. E foi uma decisão também que a gente precisou tomar As pressas. por conta do que está acontecendo na região mesmo, aqui, né? Legal. Eu sou uma pessoa que eu gosto de andar assim bastante, de ir nos comércios e eu vi que está acontecendo, Uhum. né, no mercado. Então eu vi que realmente ia ter uma mudança, De hábitos. inclusive de hábitos e com a pandemia, né, muitas pessoas vieram de São Paulo morar, procurar casas Uhum. em condomínios e tal. E conversando muito com as pessoas, eu fiquei sabendo que ia ter alterações, inclusive na malha rodoviária ali nas Legal. ruas. Eu falei, opa, eu preciso tá à frente, né? A gente precisa dar o passo antes. Aham. Sem dúvida. E Sem dúvida. depois, e cara, olha só o que aconteceu, uma coisa legal de compartilhar. A gente mudou numa segunda-feira, na, na, na segunda-feira, aliás, a gente abriu a clínica nova na segunda-feira. Na mesma segunda-feira, a rua onde era a clínica, que ficava num prédio, foi fechada. Nossa. E, e virou um caos pro comércio, assim. O pessoal, eu lembro que o pessoal foi lá, cara, você sabia que isso ia acontecer? Como? Porque, tipo assim, como assim? O pessoal que tinha comércio lá, eu falei, cara, eu imaginava, eu tinha alguma informação, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. E Mas, aí, para você ter ideia, teve pessoas que fecharam seus negócios, cara, por causa disso. e Então, vou falar uma coisa que é uma coisa que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, certeza absoluta. E tem uma coisa que as pessoas estão perdendo que faz muita diferença na nossa vida, que é a fé, ah, né? exatamente. Porque
a fé é algo que nos dá força, nos conforta. E você sabe que no último evento que eu fui de empresários, tem uma franquia chamada Cheirinho Bom, uma, uma franquia de café. E o dono da franquia foi falar, dar uma palestra pra gente, como que foi o crescimento da franquia, tudo. E ele falou a respeito de Deus, o quanto a reconexão dele com Deus foi importante para o negócio dele, o quanto os parâmetros de ser correto, né, baseado em todo o conhecimento divino que tem, e isso só Uhum. existe esta verdade, né, é, foi bom para a empresa dele. Então, até mesmo, ó, Eliana é minha mãe. É isso Que aí, mãe. legal. A fé move Ah, montanhas. que legal. Então, Prazer. então, Adriano. cara, não tem jeito, né? A gente precisa entender que o empresário ele também precisa estar conectado a Deus, a ter fé, a entender, a acreditar, porque é nesses momentos que às vezes de desespero que vai surgir. E você sabe que com esse novo projeto, Gustavo, eu vejo muita gente sozinha, cara. Muita gente que tá lá no seu consultório e fala, cara, eu não sei mais o que que eu faço. E talvez seja propósito de vida, não sei. Mas estar com pessoas e a gente conseguir passar o conhecimento para as pessoas é importante para ajudá-los também, né? Às vezes uma palavra, uma dica, uma sugestão, a melhorar de vida, né, bicho? Porque a gente veio aqui para a Terra para ser feliz, né, bicho? Com certeza. É assim, nós somos, a gente é um combo, né? Assim, a espiritualidade, a fé, né? A gente é corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que alimentar as três fases aí, né? O tempo todo, né? Cuidar do nosso, do físico, né? De tudo que envolve nós estarmos aqui, que é a nossa vida, né? Nosso corpo, nosso trabalho, nossa profissão, nossa família, cuidar do nosso emocional e cuidar do nosso espírito, porque se você não tiver essas três coisas equilibradas, realmente a gente tem mais dificuldade para Sem vencer, dúvida. porque assim, desafios vão aparecer todos os dias. Se tem uma coisa que vai ter todo dia é problema. Todo dia vai ter problema. Sem Então, dúvida. se você não tiver com a força, com equilíbrio suficiente, né, para passar por essas fases, né, e vencê-las, né, você sucumbe, né? Então, assim, estar sozinho já é para mim um problema emocional e espiritual juntos, né? Sem dúvida. São duas coisas e que vai acabar afetando o físico também, Sem né? dúvida. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar sozinha, assim, eu não gosto de estar só. Eu gosto de me conectar e manter conectado com pessoas, né? Porque a gente você citou aí o curso, né? A gente chegou lá na hora do almoço, a gente já estava falando de, né, De moto, de N religião. coisas além daquilo. Eu, Sem eu dúvida. lembro que eu cheguei em casa naquele dia e falei, poxa, e aí, como é que foi lá? O curso? Eu falei, olha, do curso mesmo, não sei, mas Fiz o que um eu já puta de um aprendi amigo. além, né, assim, o que eu já agreguei, já valeu. Então, assim, o próprio fato de você sair de casa para fazer algo, né, diferente da sua rotina, já vai ter um impacto na sua vida, né? Isso é primordial, né? Sem Então, dúvida. assim, essa questão que você se preocupa é uma coisa que eu também me preocupo, porque eu vejo é, profissionais que passam, né, lá pela clínica, pessoas assim, sem propósito, né? Você pergunta, e aí, vamos lá? E a pessoa, sabe, tem pessoas que estão Apático. paralisadas, É. literalmente paralisadas e sem futuro nenhum, assim, eu vejo assim que agora os marqueteiros, né, a galera do mercado aí sabe dessas informações. Uhum. Nós temos aí, acredito eu, acho que para mais de 300, 400 mil dentistas hoje no Brasil, se eu não me engano. Sim. Nós temos mais faculdades de odontologia do que todos os outros países juntos no No mundo. mundo. É. Eu já vi, inclusive, dados falando que cerca de
80% dos dentistas que estão se formando hoje vão trabalhar para um empresário. E Empresário, já. boa parte desses empresários não são dentistas, Uhum. porque viram essa fragilidade. Então, tem empresas fazendo pesquisa, né, nessa área, sabe? Então, enquanto se você que está ouvindo aí, você que vai compartilhar essa live, enquanto você está, sabe, inseguro sobre aquilo que você realmente quer, enquanto você está pensando, poxa, não, eu preciso ganhar, preciso ganhar. Tem pessoas analisando você, analisando seu perfil e prontas para colocar você numa armadilha. É verdade. É verdade. E dentista, você que está, né, aí, que o consultório, né, ou está frustrado e tal, é a hora talvez de você pensar em algo diferente, pensar, por exemplo, se conectar aí com o Thiago, é, que faz esse trabalho muito legal, né, Thiago, de mentoria aí, que é Obrigado. diferente. Eu amo coisas diferentes. Eu também, Assim, Gustavão. assim, ó, cara, quando eu aprendi uma coisa, né, que com um amigo, um grande amigo meu, ele falou assim, olha, se você estiver vendo uma multidão, 1.000, 2.000 pessoas indo para um lado, você pode ir para o outro de olho fechado, sem medo de ser feliz, que você vai estar indo para o lado certo. Então, assim, tem 1 milhão de pessoas indo para lá, você pode pegar o rumo oposto e ir sem parar que você vai chegar num lugar melhor. Então, de repente, está todo mundo indo para um lado, mas tem esse cara aqui que está falando uma coisa. Ah, mas o que ele está falando não é igual todo mundo está falando. Então, talvez seja hora de prestar atenção nesse que está falando algo diferente. Porque é nesse momento que você talvez A- receba o insight que você está precisando. Acha a mudança da chavinha. Gustavão, cara, já já vai dar 1 hora aí de live, e aí o Insta aí corta a Vai gente. cortar a gente. Cara, obrigado do seu tempo. Imagina, cara. Obrigado Prazer. da amizade que a gente fez aí. A gente precisa marcar realmente aquele jantar, aquele almoço lá pra gente conversar mais. Tô te devendo uma visita em um outro lugar que você sabe Sim, aonde que sim, é. sim. Take it easy que a Não, gente vai mas organizar tá, isso daí. tá tudo tranquilo. Então tá bom. A nossa Vamos. vida é corrida pra caramba mesmo, né? Pra conciliar coisas a mais nessa agenda apertada não eu sei quanto é difícil, mas a gente também tem que tirar um tempo aí A gente. porque é bom, né? Assim, agrega, né? Sim. E, Legal. meu amigo, A dona obrigado. Eliana aí falando. Obrigado a você, dona Eliana. De- Foi um prazer. depois você vai conhecer minha mãe e meu pai, vocês vão ver, você Que vai ver legal. como eles são gente fina. E Legal. Gustavão, você sabe que você precisar de mim, tô em pé a ordem aí para te ajudar, você sabe Legal. disso. E a gente ainda vai fazer bastante coisa junto aí, Show. Tamo tá junto, bom? meu irmão. Obrigado, manda um abraço para a família. Ótima Um noite abraço para para você. todos aí, querido. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Abração. Tchau, tchau.